dia, pessoal. Meu nome é Juliano Kleber, da SFCT. Somos fabricantes da Multitransfer 360, com duas versões, de 100mm e 200mm. A gente vai fazer esse vídeo para apresentar um pouco do ferramental que tem a máquina e para tirar um pouco das dúvidas do dia a dia. A gente levantou alguns itens que alguns clientes vêm pedindo há algum tempo e a gente precisa, então a gente achou mais fácil fazer esse vídeo e demonstrar, vamos fazer algumas impressões em breve com a máquina de 200, explicar o que ela tem de diferente, de melhor e realmente o que ela pode, o que você consegue extrair dela. A gente tem muitas pessoas que compram uma máquina e às vezes não sabem chegar na qualidade que ela consegue oferecer. Um exemplo, um copo desse que tem 160mm, nós imprimimos 150mm. Vamos primeiro de tudo apresentar, Kleber, então os produtos, os insumos que vão junto com a máquina. Então a gente tem aqui esse cara aqui, ó, que é para fazer qualquer peça cilíndrica, um long drink, uma taça de chopp, um caneco enfim, qualquer peças com diâmetros grandes ou pequenos, tá? Então, ou tem 200mm também. Tem mais o que aqui? Esse aqui é o grande diferencial da nossa máquina, que muitas vezes o pessoal fala assim, a gente tem também uma ferramenta para peças planas. A ferramenta para peças planas é um pedaço de MDF, uma madeira, que funciona também, né? De certa forma ela funciona também. Porém você tem que ficar equilibrando em cima dessa outra ferramenta aqui. A gente construiu essa ferramenta, tá? Onde ela é uma esteira com molas. Vai junto com esse pedaço de nylon, que já tem o desenho de uma caneta, então você consegue colocar a caneta aqui, ela passa muito fácil, né, cara? Olha só, eu vou voltar um pouquinho nessa ferramenta aqui. Tem algumas máquinas, ela tem a ferramenta para material cilíndrico, só que é uma ferramenta fixa, e quem vai girar é apenas o produto, ou o copo, ou a caneca, ou o balde, tá? Isso pode até danificar um pouco o produto. O que nós pensamos? Além do produto que vai girar em contato com o rolo, essa ferramenta, ó, ela gira, facilitando o trabalho de vocês. Nessa ferramenta plana, como o Juliano estava explicando, tá? Se vocês observarem, ela é uma esteira, né? Ela tem os roletes e ainda com as molas que você consegue ter um melhor ajuste na pressão do material, tá? E a mesa, que é um nylon, numa face você consegue fazer um material plano, o chaveiro, o abridor de garrafa, que são os materiais mais comuns encontrados no mercado, e a outra face você tem a cavidade que consegue colocar a caneta. Então é uma ferramenta multi, né, que a gente consegue utilizar. E só dando a mesa é uma situação. Isso aqui a gente chama de gabarito, não necessariamente precisa ser esta. Esta acompanha a máquina. Você faz qualquer tipo de peça plana aqui, ou as canetas aqui. Mas eu tenho uma caixinha que eu quero fazer, uma caixinha com uma altura um pouco maior do que uma caneta ou do que um papelão, enfim. Eu posso fazer uma outra ferramenta. Eu encontro no mercado caixinhas de acrílico, pequenininhas, o pessoal coloca um brinco, um anel, é uma caixinha de presente. Dá para fazer uma peça dessa, daí sim com MDF, um gabarito, inclusive com encaixe, para dar sustentação onde vai ser impresso. E isso aqui ela te dá altura para isso, né? Você consegue ter altura para fazer esse trabalho. Então é fundamental essa ferramenta aqui. O pessoal que sabe explorar, tem clientes que exploram bastante essa ferramenta aqui. Outros nem tanto, porque o pessoal costuma muito usar só aquela madeira que passa em cima dessa outra ferramenta. Mas quem conseguiu visualizar essa ferramenta aqui, eles conseguem abranger um número de produtos absurdo que conseguem fazer, sendo
acrílicos, né? Tem mais essa aqui, ó, que é uma outra ferramenta que acompanha também para não machucar, muito fácil de fazer, aquele squeeze mais fininho de polipropileno, né? Aquele que leva a resina. As populares garrafinhas d'água, que o pessoal conhece, né? Isso. Então esse aqui, ela é uma ferramenta feita para aquele produto lá. Ela consegue, como ela tem a boca menor, ela consegue chegar mais próximo onde vai ter onde vai firmar para poder fazer a impressão. Então o nosso equipamento hoje ele vai com todo esse ferramental junto, né? Essa máquina em específico é uma máquina de 200 milímetros o rolo, né? 20 centímetros. Mas se você quiser tirar um rolo e usar só 100 para não ter uma perca de material, na hora da impressão, por exemplo, da impressora, você consegue fazer 4 impressões grandes, vamos supor. Mas eu quero fazer uma impressão menor. Aí se eu tiver o rolo em contato com o long drink ou com o chopp, eu vou estar tendo que usar uma área grande de papel e isso não é economicamente não é bom. Então você consegue colocar esse dispositivozinho aqui que você tira um rolo, coloca esse cara aqui, aperta ali, a máquina fica com 100 milímetros apenas. Então ela é uma máquina onde ela consegue ter 100 milímetros e 200 milímetros de área de rolo, tá? Só lembrando que a gente tem os 200 milímetros de área de impressão, tá? Mas não é um rolo de 200 milímetros. Nossos equipamentos são 2 rolos de 100 milímetros ou 10 centímetros. O pessoal trabalha com centímetros, né? São 2 rolos de 10 centímetros para tu conseguir ter uma área para conseguir trabalhar com esse tipo de imagem. Mas se eu quero fazer uma imagem localizada, que era como o Juliano estava falando, eu tenho a opção de sacar da máquina um dos rolos, eu coloco esse dispositivo para deixar o rolo centralizado e consigo trabalhar com uma só. Então eu consigo fazer imagens pequenas, trabalhando com apenas um rolo, ou eu consigo explorar o máximo da máquina trabalhando com os 2. Agora vamos para a parte das dúvidas dos clientes, muitas vezes, que eles não têm noção de temperatura. Então eu vou tentar explicar um pouco a questão da temperatura. O que a gente mais vê no mercado hoje são vídeos de pessoas reclamando de rolo que rachou. Isso também vai acontecer com a nossa máquina e vai acontecer com qualquer máquina. Acontece se não tiver um devido cuidado. Aí é nesse ponto que eu vou chegar. O que acontece? Isso vai acontecer em qualquer máquina, com a nossa e qualquer máquina, se o rolo estiver trabalhando acima da temperatura que é indicada. Nossa máquina vai aqui um adesivo na lateral dela, explicando assim que o ponto de difusão dos poliéster, tanto aquele da impressão da folha e do produto a ser impresso, é 230, 240, estourando 250 graus. O rolo estando a 230 graus, ele já faz uma impressão, uma transferência boa, né? Ele derrete o poliéster e faz uma transferência boa. 240, 250. Acima de 250, 260, ele já começa a agredir o rolo, né? E o que acontece? Existe hoje uma situação assim, nós poderíamos colocar uma medição a laser no nosso produto, mas a gente não acha viável, porque isso tem um custo muito alto e pode estragar. Então, como a gente vem falando, a questão da temperatura do rolo e a temperatura ideal de transferência. Muitos casos a gente vê, que acontece até com a gente mesmo aqui, o pessoal ligando, que teve algum problema de rachar rolo. E uma coisa que é fato, o rolo só racha por um motivo, por excesso de temperatura. O rolo tem que trabalhar entre 230 e 250 graus. 230, 240, 250, chegou a 260, aí você fez uma transferência, ela vai perder um pouco de calor, 250 de novo. Então, o que acontece? A gente indica que o pessoal compre essa pistolinha aqui, ó,
que ela se encontra no Mercado Livre, é muito barato. Você vai pagar 30, 40, 50 reais uma pistolinha dessa daqui. E aí você vai conseguir fazer o que? Você vai conseguir medir embaixo exatamente onde tem o contato com a impressão. Você vai conseguir medir ali embaixo onde tem o contato com a impressão. Fazendo essa medição ali, você vai conseguir controlar ela entre 230 e 250 graus pelo painel. O painel sai de fábrica, hoje a máquina está saindo com 180. Né? Teve máquinas que saiu com 200, 220, mas a gente tem várias regiões do país que muda muito. O Rio Grande do Sul chega a ter 0 graus, às vezes 5 graus, 10 graus. Então, aí pega Nordeste com 40 graus. São Paulo também é quente. Então, assim, o painel é um parâmetro. Porém, a gente está lendo próximo ao rolo. O termostato que tem ele lê próximo ao rolo. Por isso que ele não é a medida, não é a temperatura do rolo. Para você ler a temperatura do rolo, você tem que ter uma peça igual a essa. Aí você vai ler a medida do rolo, embaixo. Se você conseguir controlar essa medida de 230 a 250, dificilmente o teu rolo vai rachar. Teve até um cliente que nos pediu, mas então essa medição que vocês têm lá não é precisa? A medição não é precisa. Só que o termopar está lendo a temperatura próxima do rolo e não no rolo em específico. Por isso que há essa diferença da temperatura do painel para a temperatura do rolo. Isso. E aí, devido a alguns clientes nos questionar, que a gente decidiu fazer este vídeo explicando que a melhor forma é tendo o termômetro em forma de pistola para fazer a medição do rolo. Isso aí. Se você conseguir medir, controlar, vamos supor, o painel ele sai de fábrica com 180 graus. Quando chegar a máquina na sua casa, ou na empresa, onde você trabalha, você liga ela, confere a voltagem, 220, 220, baixou ali e tal, olhou tudo, leu o manual, liga a máquina em 180, espera 20 minutos. Em 20 minutos, o rolo já tem que estar na temperatura correta. 20, 25 minutos. Aí você vai pegar esse termômetro, você vai embaixo do rolo, onde ele faz contato com o produto a ser sublimado, a ser transferido. Você vai fazer a leitura, vai medir. Se tiver, vamos supor que está 180 no painel, se tiver 220, 215 no rolo, ela ainda não está na temperatura ideal de transferência. Ela vai transferir, mas pode falhar alguma coisa, ou ela não vai ter uma boa aderência. Então aí você vai no painel e ergue lá 180, 285, 185, ergue 5 graus, 10 graus, até que você perceba que você consegue manter entre 230 a 250 graus. Essa é a forma correta. Isso você não vai ter que fazer toda vez. Você já vai pegar, já vai regular ela para a tua região, muito próximo. Ela vai aumentar 5 graus num dia e baixar 5 no outro. Mas é básico, é isso aí. Quando a máquina fica por um período muito tempo ligada, vamos supor, ela chegou aos 20 minutos, chegou na temperatura e você deixa ela meia hora, 40 minutos ligada, sem estar fazendo transferência, o rolo vai começar a superaquecer, porque ele só está tendo calor. Tendo calor, ele não está transferindo esse calor para nenhum objeto. Isso diminui a vida útil do rolo. Tá? Então é muito importante saber que para ter uma boa transferência tem que ter uma temperatura ideal de 230 a 250, estourando 255, 260 graus. Se tem mais que isso no rolo, é ideal que você vai e baixe a temperatura no painel. Não precisa baixar 20, 30 graus no painel, vai baixando de 5 em 5. Baixou 5, ficou legal, não está passando de 250. Se o rolo não passar de 240 graus, 250, ele não vai dar superaquecimento na máquina, ele não vai inchar demais o rolo, ele não vai derreter, não vai trincar o rolo. Então essa é a dica para a questão do rolo, que tem muita dúvida, muita gente eu vejo falando, inclusive mal de equipamentos, sobre o rolo. Não é que o equipamento não funciona, que o equipamento é melhor ou pior. Quando eu falo de rolo de silicone, a gente tem que ser bem
Não adianta inventar muito, não adianta querer florir muito o rolo de silicone. O rolo de silicone, ele existe durezas diferentes, né? Cada fábrica tem uma. E existe um silicone chinês e um silicone alemão, certo? O silicone, ele tem o seguinte, ele tem um aditivo que se coloca nele para quando você vai usar ele com temperatura. Então não adianta, porque eu tenho um segredo que eu desenvolvi, que eu isso, que eu aquilo, isso é tudo balela, tá? Grandes empresas, são duas grandes multinacionais que trazem silicone e ele é bem básico, ou com aditivo ou sem aditivo. Sem aditivo, certo, vai dar pau, né? Vai ter problema. Mas com aditivo ele vai resistir um pouco mais, mas esse um pouco mais é que o ideal do silicone seria até 200 graus, né? Isso seria o ideal do silicone, até 200 graus as fábricas garantem. Acima de 200 graus, ele já começa a exigir muito dele. Então assim, a máquina trabalha com 240 graus para poder fazer a transferência. Faz tranquilo, normal, não tem problema algum. Agora, se você perceber que está 280 graus, que é o que acontece, né? Muitas vezes o pessoal, como as máquinas não têm, se você colocasse um controlador de infravermelho no rolo, aí sim, aí exatamente o que vai estar no painel vai estar no rolo. Mas isso tem um custo muito alto para o equipamento, entendeu? E outra, não há necessidade, porque isso custa R$30 e se você aplicar um aparelho ali vai custar R$1.000 só o aparelho. Então isso faria com que a máquina ficasse muito cara, a gente optou em não. E se estragar um aparelho, um termômetro desse por estar próximo ao calor, são R$1.000 que você jogou fora e ficou sem. Se for lembrar, antes ele comentou, para não deixar a máquina muito tempo sem trabalhar, tá? À medida que tu vai trabalhando, tu vai se adequando com o equipamento. O que acontece? Quando tu ligar ele, que ele tem aqueles 20 minutos até chegar na temperatura ideal, tu já vai preparando o material, já deixa o papel no copo, ou na caneca, enfim, na caneta, do material que tu vai trabalhar. Não deixa para fazer o material, deixar a máquina parada para colocar o papel de novo, fazer o material. Já deixa uma produção pré-pronta para que quando a máquina chegar na temperatura ideal, você só estampar. E aí o rolo vai estar jogando o calor que ele está recebendo para o material. Aí vai ter uma oscilação de temperatura, não vai deixar ela só subir, né? Isso aí. Então assim, um outro detalhe, agora vamos falar a questão do rolo também, que é muito importante, alguma dificuldade que o pessoal às vezes tem. Todo rolo de silicone vai ter uma parte mais quente, que é a parte do meio. Tá? Se você tem um rolo de 100, a parte do meio, você pode pegar um termômetro desse aqui, você vai olhar ali, toda a parte do meio ela é mais quente do que as duas pontas. É fatal, porque você tem uma resistência concentrada no meio e você vai perder caloria nas pontas. Nas pontas o calor está saindo fora. Então o meio vai estar sempre mais quente. Então sempre a área de impressão boa vai ser o meio. E tem um outro detalhe, digamos que esse aqui seja o rolo de silicone lá. Como a resistência está jogando calor mais no centro, esse silicone ele vai dilatar. Sei. Né? Então o centro dele vai ficar um pouquinho mais gordinho, vamos falar no popular. E aí essa parte mais gordinha vai receber mais calor que as extremidades. Exato, e vai ter mais contato na superfície do que vai ser impresso. Então o que acontece? Um dos motivos da gente lançar a máquina de 200 foi isso, para ficar mais confortável. Um exemplo é esse copo aqui, esse long drink, ele tem 160 milímetros, tá? Ele é um copo de 160. Eu fiz uma impressão nele aqui de 150. Ah, Juliano, mas você tem um rolo de 200, fez a impressão de 150 numa única passada? Não. Primeiro, não indico fazer em uma passada, certo? Não é tão rápido fazer que não tem necessidade. Na sublimação você espera 3 minutos para pôr uma caneca, né? Tudo bem, tem diferença de valores e tal, mas aqui eu estou falando em segundos. São 3, 4 segundos uma passada. O que acontece? Você tem hoje o papel, você tem o poliéster que é aplicado e você vai fazer uma impressão do toner. Quando você virou essa folha aqui, ó, para imprimir aqui, você colocou o poliéster, que é o produto copo, o toner, o poliéster e o papel. Você vai aquecer o papel, derreter o poliéster para fundir o toner, ok?
o que acontece? Se você só transferir, numa passada você só transfere, não tem aderência. Então quando você passa 2 ou 3 vezes, você transfere e você vai fazer com que aquele poliéster, aquela camada de poliéster que tem no papel, ela derreta e funde realmente no copo. Isso vai acontecer com que te dê aderência, ok? Então isso é importante. Pessoal, eu pelo menos nunca prometo e não falo, passa uma vez e está pronto e funciona. Não, até porque se você perceber os vídeos que tem por aí, o pessoal fala, passa uma vez, mas os caras ficam lá enrolando e passando 3, 4 vezes. Entendeu? Então não precisa enrolar. Passa uma vez, transfere sim, se eu der temperatura na máquina para fazer um vídeo bonito, eu dou temperatura na máquina, eu vou ali, transfiro numa vez, mas não é o correto. Não se trabalha com muita temperatura porque tu agride o material, entendeu? Então, volto lá, 230, 240, 250 graus é o ideal. Se você sabe que você tem no meio do rolo uma temperatura maior, o que você vai fazer para imprimir 150 milímetros? Claro que essa máquina vai ficar mais confortável para imprimir 150 milímetros, porque ela tem 200 milímetros de rolo, mas mesmo assim eu preciso passar mais que uma vez. Então, o que eu faço nesse equipamento? Como eu tenho recurso no equipamento, eu vou passar primeiro numa parte, depois eu desloco e passo na parte de baixo. Ou passo, como ela tem um rolo grande, dá uma passada única para ela, para ela fixar o papel inteiro e não amassar, porque ela permite isso, né? Olha que ela pega mais que 200 e o copo tem 170. Você não vai fazer copo maior que esse, pode fazer menor, maior não vai fazer, né? Então o que acaba acontecendo? Dá uma passada de uma única vez para ela só fixar um pouco o papel e depois passa 2 vezes aqui, tentando centralizar metade do copo no meio do rolo. Depois joga o copo para frente, no meio do rolo você faz o restante. O que vai acontecer com isso? Você vai estar na camada mais quente da máquina no centro fazendo a fusão do poliéster. Dificilmente vai perder uma peça. Agora tem que ter essa consciência de que não é porque a máquina tem 200 milímetros ou que tenha 100 milímetros que você vai chegar ali, vai passar uma vez e deu. É igual eu estava falando antes. Claro, se você tiver uma impressão menor, essa máquina vai fazer numa única vez, você não vai precisar deslocar o copo. Só que eu estou falando numa impressão de 150 milímetros. É outra situação. O que acontece? Agora vou recapitular um pouquinho. Por isso que é chamado de transfer, né? Porque eu faço uma transferência da imagem para o material. A impressora que nós utilizamos para isso é uma impressora laser, que é o toner, é um pó. Se eu for passar no rolo uma única vez, aquele pó está aqui no papel vai passar para o copo, mas é apenas o pó. Se eu passar a unha, ele vai sair, né? Por que a gente indica que se passe mais que uma vez? Esse papel ele recebe um tratamento para receber esse pó, que é uma película de poliéster. Então, na primeira passada, vamos falar bem popular, tá? Eu transfiro o pó. Na segunda passada, eu transfiro o poliéster que está no papel, que é a película, para o copo, para a caneca, enfim. Ele vai derreter e vai fundir, porque é o mesmo material compatível. É a segurança da imagem não sair isso aí do copo, da caneta, né? É muito importante o seguinte, assim, ó, não existe como dar errado se você usar a impressora correta, né, que é uma toner, se você usar um papel de boa qualidade, e eu indico um papel com uma gramatura mais fina, esse aqui, por exemplo, é 100 gramas. Isso, até eu ia comentar, algumas pessoas, eu fiz tudo aquilo que tu me indicou, e mesmo assim preciso passar 5 vezes. Às vezes a espessura do papel é muito grossa, tu imagina que ela vai ter que derreter essa camada de poliéster. Se o papel estiver muito grosso, é natural que você vai ter que passar mais vezes, para quê? Para derreter, né? Porque você tem que esquentar mais. Então, assim, não tem como dar errado se usar o papel correto, se usar usou o papel correto, a temperatura correta e uma pressão leve ou média. Aí você vai aumentando a pressão conforme você vai achando que há necessidade, vai imprimir. Então agora vamos fazer a impressãozinha aqui, ó, 150 milímetros.
tá? Sendo que o copo tem 160, o copo tem 160, vamos imprimir 150. 150 é maior do que muito copo long drink por aí, tá? Esse nosso copo aqui tem 160, ele é um copo um pouco maior do que o normal aí. Então eu volto a dizer o que eu estava falando antes, a questão de o centro do rolo ter mais temperatura. Isso ele ajuda, como o centro do rolo tem mais temperatura, você vai pegar o centro do rolo e vai tentar colocar ele aqui na metade desse copo, passa 2 vezes. Depois novamente a metade da frente do copo no centro do rolo. Como que eu vou fazer isso? Aqui ó, bem ligeirinho. Eu sei que tem mais temperatura no centro do rolo, eu vou passar 2 ou 3 vezes na frente, ok? Aí eu jogo o copo para trás e vou fazer a outra metade. Ele diz assim, ah, na madeira tem que passar 3, 4 vezes. Sim, você está fazendo um copo com 150 milímetros, não é uma impressãozinha normal, entendeu? Inclusive é o seguinte, na parte de baixo, muitas vezes os copos têm um rechupe do fundo do copo. Então isso é importante, se a impressão for pegar quase em cima desse rechupe, que é a gente chama de um rebaixo, você faz o quê? Você vai colocar ali e tenta segurar a parte de baixo, não precisa pressionar, mas apoia ela pelo menos, tá? Então pessoal, aqui ó, uma outra coisa importante, eu acabei de desligar a máquina, tá? Eu ergui a caixa da resistência para poder vir aqui e desligar a máquina. Por quê? Se eu desligar a máquina, esse rolo para de girar. Esse rolo parando de girar e com a resistência baixa, aqui está muito quente. Então esse calor ele vai concentrar aqui e o que vai acontecer? Vai queimar o rolo, tá? Isso é uma das dicas assim que é fundamental. Erguer a resistência da máquina, a caixa, antes de desligar ela para o rolo parar. O rolo parou, a caixa erguida, não vai ter problema nunca, tá? Então aquela regulagemzinha de temperatura, sempre tentar medir aqui a parte de baixo do rolo com esse cara aqui, ó, tá? Sempre vir aqui, medir aqui, ó, medir nos 3 lados para ver qual a temperatura que tá. Você vai sempre manter o rolo em 230, 240, 250. Se está tendo uma dificuldade, aumenta um pouquinho a temperatura, depois já baixa ela de novo, mas nunca deixa ela ficar com uma temperatura extrema. Quando eu falo nesse copo que ele tem uma impressão grande de 150, que eu estava falando antes, olha só, se você encostar a parte de nylon aqui no final, você vem com o início do copo um pouco aqui, ó, você está no centro do copo, você vai ter metade do copo no centro do rolo. O centro do rolo é onde tem a temperatura alta, ideal para transferência. Aqui nas laterais ele está perdendo temperatura. Então o que acontece? O centro do copo no centro do rolo. Aí você passou 2, 3 vezes aqui, joga o copo para frente, você vai perceber que o final do copo, a metade do fundo do copo, vai centralizar novamente, ele vai ele vai centralizar no rolo novamente. Quer dizer, dificilmente você perde um copo, porque aqui está toda a temperatura ideal que você precisa para fazer uma transferência boa, tá? Porque o rolo incha um pouco no meio quando ele esquenta na temperatura ideal. Então essa é a dica que a gente tem hoje aí para você conseguir fazer uma transferência assim, com bastante aderência. E esqueçam essa história de eu vou colocar ali e vou fazer uma impressão única, uma passagem só, porque essa passar uma vez, ele vai transferir, mas não vai aderir, pode falhar. E não esqueçam, a gente aqui trabalha com impressão grande, tá? Essa máquina você consegue fazer impressão grande. Entendeu? Se eu tivesse um rolo só de 100, como tem a máquina de 100 que funciona perfeito também, mas você tem que ter noção que você vai ter uma área útil menor para trabalhar. Consequentemente, em vez de você passar 2 vezes nesse copo, você teria que passar 3 vezes. Ok? Fica a dica aí.